Há momentos na vida em que você olha ao redor e percebe que seu círculo social encolheu mais rápido do que você imaginava. Antigos colegas se afastaram, conhecidos se perderam no tempo, e as poucas pessoas que permanecem parecem caminhar em ritmos diferentes do seu. Para muitos, isso pode soar como um sinal de problema, falta de sociabilidade ou até de inadequação. Mas, para pessoas mais maduras emocionalmente, introspectivas ou que passaram por ciclos profundos de evolução interna, essa redução de amigos não é fracasso, é sintoma de crescimento. Vivemos em uma era em que quantidade muitas vezes é confundida com qualidade. Mídias sociais transformaram números em validação, e muita gente acredita que ter muitos amigos significa ser querido, desejado, bem visto. Mas a verdade é que relações humanas sempre foram sobre profundidade, não sobre volume. E pessoas com poucos amigos, na maioria das vezes, não estão isoladas. Elas simplesmente funcionam em um nível diferente, onde superficialidade não serve, onde energia é protegida e onde o silêncio vale mais do que companhia ruim. Quem carrega poucos amigos costuma ter um padrão emocional e mental que destoa da maioria. Não se trata de arrogância, frieza ou desinteresse, e sim de um tipo de consciência rara, que seleciona quem realmente merece acesso. Amizades verdadeiras exigem reciprocidade, esforço, afinidade real, confiança. E quando uma pessoa amadurece, ela percebe que preferir qualidade em vez de quantidade não é escolha elitista, mas uma forma de autopreservação. É assim que muitas acabam vivendo com poucos amigos, mas amizades sólidas, duradouras e quase sempre mais profundas do que as relações comuns. Mas há outro fator importante. Pessoas que pensam de maneira mais profunda e vivem com mais controle emocional tendem a filtrar naturalmente quem fica por perto. Isso porque sua forma de agir, de pensar e de se posicionar na vida não agrada a todos, especialmente aqueles que estão acostumados com drama, validação constante, fofoca, comparação ou necessidade de atenção. Pessoas com poucos amigos raramente se adaptam bem a ambientes assim, e isso, por si só, já afasta grande parte das conexões superficiais. Agora que você entende o contexto, vamos entrar diretamente nas características que tornam esse tipo de pessoa tão rara, e por isso mesmo tão seletiva. Primeira característica: elas valorizam profundamente a própria energia. Gente que tem poucos amigos não distribui presença, atenção ou tempo de maneira aleatória. Elas não entram em grupos onde não se sentem bem, não aceitam convites apenas para agradar, não mantêm relações que drenam sua paz. A energia é vista como um recurso limitado, que merece ser investido apenas em pessoas que acrescentam algo real, seja leveza, confiança, parceria ou honestidade. Isso faz com que convivências superficiais se tornem rapidamente insuportáveis. Conversas vazias cansam. Pessoas que reclamam o tempo todo drenam. Gente que só procura quando precisa irrita. Não existe espaço para esse tipo de relação. Com o tempo, essas pessoas percebem que a única maneira de viver com mais clareza é escolhendo com cuidado quem permanece em seu círculo. E por causa disso, acabam tendo poucos amigos, mas amigos que realmente importam. Além disso, quem valoriza a própria energia tem tendência natural a preferir solitude ao invés de companhia aleatória. Não existe medo de ficar sozinho, porque a solidão não é vista como um vazio, e sim como um ambiente fértil, onde a mente respira, organiza, cresce. Pessoas assim sabem que não vale a pena comprometer a própria paz apenas para preencher um espaço social. Elas preferem estar com quem realmente contribui, e não com quem só ocupa lugar. Outra consequência dessa característica é a redução drástica de conflitos desnecessários. Quando você valoriza sua energia, você deixa de tentar convencer, agradar, provar algo ou buscar aceitação. Isso incomoda muita gente, especialmente aqueles que querem proximidade sem oferecer profundidade. E assim, a quantidade de amigos naturalmente diminui, mas a qualidade aumenta exponencialmente. Essa forma de viver exige coragem, independência emocional e maturidade. Não é qualquer um que consegue. Por isso, pessoas com poucos amigos realmente possuem características raras. Antes de continuarmos, curta o vídeo para fortalecer a divulgação desta mensagem e ajudar outras pessoas que também se sentem sozinhas a entenderem que isso não é fraqueza, é evolução. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este e comente abaixo. Você se considera alguém com poucos amigos? Como isso influencia sua vida hoje? A segunda característica das pessoas com poucos amigos é uma das mais marcantes.
elas têm um nível de sinceridade emocional que assusta quem vive de máscaras. Enquanto muita gente se adapta para ser aceita, mudando opiniões, ombros, atitudes e até comportamentos, essas pessoas permanecem fiéis ao que acreditam. E isso, por incrível que pareça, afasta mais gente do que aproxima. Vivemos em um mundo em que a maioria diz buscar autenticidade, mas, quando se depara com alguém verdadeiramente autêntico, se sente desconfortável. Pessoas com poucos amigos simplesmente não conseguem fingir interesse onde não existe, não sabem sustentar conversas vazias e não têm paciência para jogos sociais. Elas preferem ficar em silêncio do que participar de algo que não faz sentido. Preferem a verdade dura do que a falsidade confortável. E, por isso, perdem muita gente pelo caminho, mas sempre ganham profundidade interna. Esse tipo de sinceridade não é agressiva, mas é direta. Elas falam o que pensam com calma, clareza e responsabilidade. Não usam palavras para manipular, inflar egos ou conquistar aprovação. Elas simplesmente expressam o que é real. E essa honestidade, embora valiosa, incomoda aqueles que estão acostumados a viver superficialmente. Outra coisa impressionante é que essas pessoas não fazem rodeios para mostrar suas intenções. Elas não usam a amizade como moeda de troca, não fingem proximidade para conseguir vantagens e não alimentam relações por conveniência. Se gostam de você, demonstram. Se não gostam, mantêm distância sem criar drama. Essa forma de agir elimina 80% das relações sociais baseadas em teatro, e só isso já reduz drasticamente o número de amigos. Pessoas sinceras demais são frequentemente chamadas de frias, difíceis ou fechadas. Mas a verdade é que elas não são fechadas, elas apenas não se abrem para qualquer um. Não entregam sua vulnerabilidade sem perceber reciprocidade. Não confiam sem observar. E não se aproximam sem sentir coerência entre palavras e atitudes. Essa seletividade emocional é uma defesa natural contra frustrações, decepções e falsidades. Além disso, essas pessoas tendem a ser altamente leais. E lealdade não combina com laços frágeis. Para elas, amizade é compromisso. É cuidado. É constância. Não é uma relação que nasce em 5 minutos nem que se desfaz por capricho. E justamente por verem amizade dessa forma, ela só mantém ao redor quem realmente demonstra ser recíproco. Isso torna raro encontrar alguém que se encaixe no seu padrão, e é por isso que seu círculo social permanece pequeno. Outro ponto essencial é o fato de que pessoas muito sinceras têm uma percepção aguçada do comportamento humano. Elas identificam rapidamente incoerências, contradições, manipulações sutis, intenções escondidas e palavras vazias. Quando percebem isso, se afastam silenciosamente, sem brigar e sem fazer alarde. Esse afastamento, que parece simples, elimina grande parte das conexões instáveis antes mesmo que virem problema. Elas não criam laços com pessoas que não ressoam com sua forma de viver, e isso, naturalmente, reduz o número de amigos. Pessoas que valorizam a autenticidade sempre serão minoria. E justamente por isso, elas não se encaixam em grupos grandes, onde cada um veste um personagem diferente para ser aceito. Elas preferem um círculo pequeno, porém real. Poucos, mas verdadeiros. Não muitos, mas consistentes. Porque para elas, relações só fazem sentido quando são honestas de ponta a ponta, não apenas na superfície. Esse tipo de pessoa sabe que sinceridade às vezes custa caro. Ela fecha portas. Ela afasta alguns. Ela incomoda muitos. Mas também atrai gente que realmente importa. E essa troca, para alguém com essa mentalidade, vale infinitamente mais do que qualquer aprovação superficial. E assim, sem perceber, pessoas sinceras e autênticas acabam vivendo exatamente como indivíduos com poucos amigos geralmente vivem. Com profundidade, com clareza, com relações verdadeiras, e com uma paz que a maioria só sonha em ter. A terceira característica das pessoas que têm poucos amigos é uma das mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas. Elas têm um nível de autoconsciência elevado, algo raro em um mundo onde a maioria vive reagindo automaticamente às circunstâncias, sem refletir sobre si mesma ou sobre o impacto que tem nos outros. Autoconsciência é a capacidade de olhar para dentro com honestidade, identificar os próprios erros, limites, motivações e padrões de comportamento. É perceber quando algo incomoda e entender o porquê. É assumir responsabilidade sem terceirizar culpas.
É ter coragem de revisar a própria vida com transparência, mesmo quando isso significa reconhecer fraquezas que poucos admitiriam. Pessoas com autoconsciência profunda não conseguem se encaixar em grupos onde predomina a superficialidade emocional. Elas percebem quando alguém está sendo falso, quando uma conversa é rasa demais, quando um ambiente está carregado de competição disfarçada ou quando alguém tenta manipular de forma sutil. Sua sensibilidade para detalhes invisíveis para a maioria faz com que evitem muitos círculos sociais, não por arrogância, mas por perceber que não pertencem àquela dinâmica. Outro ponto crucial é que essas pessoas não têm paciência para dramas desnecessários. Elas buscam clareza, e não confusão. Procuram soluções, e não conflitos repetidos. Entendem que a vida já é exigente demais para se colocar voluntariamente em ambientes que drenam energia mental. Por isso, preferem caminhar com poucos, mas com aqueles que realmente acrescentam. E esse filtro natural afasta automaticamente quem prefere viver na desordem emocional. A autoconsciência também traz uma consequência forte. Pessoas assim não têm necessidade de aprovação externa. Elas não moldam suas opiniões para agradar, não mudam suas atitudes para se encaixar e não gastam energia tentando provar valor para quem não vê. Isso contrasta diretamente com muitos grupos sociais, onde a busca por validação é constante. Quem não joga esse jogo costuma ser visto como indiferente ou distante, e isso reduz ainda mais a quantidade de conexões. Além disso, indivíduos com alto nível de consciência sobre si mesmos entendem seus próprios limites. Sabem quando precisam se afastar para se reorganizar, quando precisam dizer não, quando precisam reduzir contato e quando uma relação não faz mais sentido. Essa habilidade de se retirar no momento correto, sem culpar ninguém, é incomum. A maioria das pessoas insiste em manter vínculos desgastados, seja por hábito, medo ou necessidade de pertencimento. Já quem tem autoconsciência se preserva, e ao se preservar, evita muitas relações que, no fundo, nunca foram amizades verdadeiras. Outro aspecto marcante é que essas pessoas tendem a ser seletivas no que revelam. Não compartilham tudo com qualquer um. Sabem que vulnerabilidade é preciosa e deve ser exposta apenas diante de quem demonstra respeito e reciprocidade. Por isso, mesmo quando convivem com grupos maiores, permanecem emocionalmente mais reservadas. Poucos realmente as conhecem por completo, e essa profundidade seletiva cria vínculos fortes com poucos, mas não com muitos. A autoconsciência ainda desperta outro efeito: ela muda prioridades. Pessoas com esse nível de clareza preferem ambientes tranquilos, relações simples, conversas verdadeiras, trocas que realmente façam sentido. E isso limita naturalmente o número de amizades possíveis. Elas se afastam espontaneamente de quem vive de comparação, disputa, ciúmes, competição, fofocas ou busca de status. Esse tipo de ambiente não combina com quem busca evolução interna. Com o tempo, pessoas autoconscientes percebem que a jornada da vida é mais leve quando acompanhada de poucos amigos, e que a solidão escolhida é muito diferente da solidão sofrida. Elas sabem preencher o próprio mundo interno. Sabem encontrar paz dentro de si. Sabem que companhia é valiosa, mas apenas quando verdadeira. É por isso que muitos as confundem com pessoas frias, distantes ou difíceis de acessar. Na verdade, elas apenas respeitam tanto o próprio interior que não permitem que qualquer pessoa entre ali. E esse respeito cria uma barreira natural contra conexões superficiais, mas abre portas profundas para os poucos que realmente se mostram compatíveis. Ao final, a autoconsciência molda uma vida mais equilibrada, mais tranquila e muito mais coerente. Mas também molda uma vida com poucos amigos, porque poucas pessoas têm maturidade suficiente para acompanhar alguém que enxerga a si mesmo e aos outros com tanta clareza. A quarta característica das pessoas que têm poucos amigos é algo que realmente as diferencia da maioria. Elas possuem um alto nível de independência emocional. Em outras palavras, elas não se apoiam em conexões sociais para sobreviver mentalmente. Não buscam amigos por desespero, carência ou necessidade de validação. Buscam apenas o que é verdadeiro. E isso muda completamente a forma como elas se relacionam. Independência emocional não significa frieza, e muito menos que a pessoa não valoriza amizades. Pelo contrário, quem é emocionalmente independente valoriza tanto a própria paz que não aceita relacionamentos que a ameacem. Elas não criam vínculos por obrigação, hábito, costume ou medo de ficar sozinhas. Criam vínculos porque sentem afinidade, respeito,
reciprocidade e coerência. E isso é raro. Desde cedo, pessoas assim aprendem a se escutar, a estar consigo mesmas, a resolver seus próprios problemas sem transformar a vida dos outros em depósito de frustrações. Não se apoiam em terceiros para se sentir completas. E porque não precisam da presença alheia para se equilibrar, tornam-se extremamente seletivas com quem deixam entrar em seu mundo. Essa independência faz com que elas tenham um ritmo diferente da maioria. Elas não buscam atenção constantemente, não ligam se demoram para responder mensagens, não se sentem obrigadas a participar de todos os encontros sociais e não entendem a necessidade de estar sempre cercadas. Esse comportamento, embora maduro, muitas vezes é interpretado como desinteresse, quando, na verdade, é apenas liberdade emocional. Outro ponto importante é que essas pessoas sabem se retirar sem culpa. Se uma relação começa a se tornar tóxica, pesada, inconsistente ou unilateral, elas simplesmente se afastam. Não criam dramas, não discutem, não tentam salvar o que não tem salvação. A independência emocional permite esse movimento silencioso, firme e resoluto. Elas entendem que ninguém é obrigado a permanecer onde não há equilíbrio. E, por isso, nunca se prendem ao que não faz bem. Isso afasta muitas pessoas, principalmente aquelas que confundem amizade com posse, dependência ou constância forçada. A verdade é que indivíduos com independência emocional não precisam estar sempre presentes fisicamente para manter uma amizade. Eles preferem relações livres, leves, onde cada um pode viver sua vida sem cobranças exageradas. Esse tipo de laço existe, mas é incomum, e nem todos conseguem lidar com essa dinâmica menos dependente. Outro aspecto fascinante é que essas pessoas não sentem necessidade de agradar todo mundo. Elas não moldam sua personalidade para caber em grupos, não sacrificam seus valores para manter vínculos e não mudam seu jeito apenas para não ficar sozinhas. Isso elimina automaticamente relações superficiais, porque muitos só se conectam enquanto recebem algo em troca, seja atenção, aprovação ou status social. Além disso, pessoas emocionalmente independentes costumam ser excelentes ouvintes. Porque elas não se projetam tanto nos outros, conseguem ouvir sem interromper, sem transformar tudo em algo sobre si mesmas. No entanto, essa profundidade de escuta também filtra quem permanece. Pessoas rasas não sabem lidar com alguém que não entra na brincadeira da superficialidade. E assim, as conexões vão se reduzindo, até restarem apenas as verdadeiras. Esse tipo de maturidade também muda a forma como elas lidam com conflitos. Pessoas dependentes emocionalmente entram em desespero quando sentem risco de perder alguém. Já pessoas independentes conseguem conversar com calma, colocar limites, ajustar expectativas e até aceitar o fim de uma amizade sem que isso destrua sua estabilidade interna. Elas sabem que vínculos se transformam, que ciclos se encerram e que a vida segue, com equilíbrio e sem apego excessivo. E talvez a parte mais interessante dessa característica é que elas realmente gostam da própria companhia. Não precisam de distrações constantes para evitar os próprios pensamentos. Não buscam barulho para fugir do silêncio interior. Elas se sentem bem consigo mesmas. Gostam de seus hobbies, de seus rituais, de sua rotina e do conforto que é estar presente com a própria mente. Essa habilidade é tão rara que naturalmente separa essas pessoas da maioria. Quem não sabe lidar com a própria companhia tende a buscar outras pessoas freneticamente para fugir de si. E quem sabe estar sozinho sem sofrer acaba se distanciando desse padrão. O resultado é simples. Pessoas emocionalmente independentes acabam com poucos amigos, mas com uma vida emocional muito mais estável. Essa característica cria um paradoxo curioso. Quanto mais maduras emocionalmente essas pessoas se tornam, mais difícil fica encontrar alguém com quem realmente se conectem. Não porque sejam melhores, mas porque não aceitam menos do que respeito, leveza e verdade. E como a maioria vive presa em dinâmicas emocionais instáveis, poucos conseguem acompanhar o nível de profundidade delas. Ao final, a independência emocional não só molda o comportamento de quem tem poucos amigos, ela explica por que esses poucos costumam ser relações mais fortes e mais sólidas do que a média. Pessoas assim não querem quantidade, querem verdade. E verdade, como sabemos, nunca foi um produto disponível em grande escala. A quinta característica das pessoas que têm poucos amigos é uma das mais profundas e menos compreendidas. Elas possuem um padrão de observação silenciosa e extremamente apurado. Enquanto a maioria das pessoas entra em relações rapidamente, confiando sem filtros e se aproximando sem reflexão,
Indivíduos com poucos amigos preferem observar antes de se abrir. Eles analisam comportamentos, coerência, atitudes, valores e principalmente a energia que cada pessoa transmite. Nada disso é feito de forma calculada ou fria, é apenas um traço natural, como um instinto refinado. Pessoas observadoras não se deixam levar por primeiras impressões, elogios exagerados ou tentativas de aproximação rápidas demais. Elas entendem que caráter não aparece em um dia. Lealdade não se prova em uma conversa. E afinidade real não nasce por acidente. Por isso, antes de se aproximarem, elas preferem ver como a pessoa age quando não está tentando impressionar, como trata quem não pode oferecer nada em troca, como reage em momentos de contrariedade, como lida com frustrações e como se comporta quando ninguém está olhando. Esse comportamento mais atento naturalmente filtra muitas relações. Pessoas impulsivas acham esse ritmo lento estranho. Pessoas carentes acham esse silêncio desconfortável. Pessoas que usam máscaras têm dificuldade de manter coerência por muito tempo e acabam desistindo ou sendo identificadas. E pessoas superficiais simplesmente se entediam, porque não encontram aquela reciprocidade imediata que buscam. Assim, sem esforço, indivíduos observadores afastam justamente aqueles que provavelmente trariam problemas no futuro. Outro aspecto fundamental é que elas percebem padrões onde a maioria vê apenas situações isoladas. Elas observam repetição de atitudes, comportamentos sutis, palavras lançadas sem intenção, sinais de ego inflado, tendências manipulativas e até incoerências entre discurso e ação. Não precisam de provas explícitas para sentir que algo está errado. Basta uma sequência de pequenos sinais para compreenderem que aquela relação não vale investimento emocional. E, uma vez percebido isso, afastam-se de forma natural e silenciosa, antes que o vínculo se torne profundo demais. Além disso, pessoas observadoras valorizam muito a consistência. Elas sabem que qualquer um pode ser gentil em um dia bom, qualquer um pode parecer interessante na primeira conversa e qualquer um pode demonstrar amizade quando precisa de algo. Por isso, o que realmente importa para elas é o comportamento ao longo do tempo. Elas querem saber quem você é nos dias difíceis, nos momentos de contrariedade, quando ninguém está olhando ou quando nada está em jogo. Essa exigência por consistência já reduz a quantidade de relações que conseguem se manter. Outro ponto notável é que essas pessoas observam mais do que palavras. Elas observam energia. Elas sentem o ambiente, percebem tensões escondidas, captam olhares, tons de voz, sutilezas. Muitas vezes sabem que algo está errado antes mesmo de terem argumentos para explicar. Não é julgamento precipitado, mas uma sensibilidade natural para detalhes emocionais que passam despercebidos para a maioria. E essa sensibilidade as protege de muita dor. Essa habilidade também faz com que elas escolham amizades que fluem naturalmente. Elas valorizam conexões onde nada precisa ser forçado, onde a conversa flui sem esforço, onde há respeito mútuo e onde existe reciprocidade silenciosa. Quando percebem que precisam se esforçar demais para manter o vínculo, que precisam editar a própria personalidade ou que precisam caminhar sobre cacos de vidro para não desagradar, elas entendem rapidamente que aquela relação não é para elas. E se afastam, mesmo que silenciosamente. Outro efeito dessa observação profunda é que elas preferem relações estáveis e previsíveis, sem altos e baixos extremos. Pessoas que vivem no caos emocional, alternando carência e afastamento, proximidade e frieza, atenção e indiferença, acabam sendo esgotantes para quem observa tanto. Elas percebem a instabilidade cedo e recusam participar desse tipo de dinâmica, porque sabem o quanto isso destrói a paz interna. Por fim, a observação silenciosa faz com que essas pessoas valorizem muito mais o tempo do que a maioria. Porque ao observar tanto, elas entendem o quanto energia, presença e atenção são recursos preciosos. E isso faz com que tenham poucos amigos, porque elas só mantêm ao redor aqueles que realmente passam nos filtros naturais da maturidade emocional, da consistência e da coerência. Elas não escolhem os poucos amigos que têm, elas deixam que o tempo revele quem merece ficar. Essas pessoas sabem que relacionamentos verdadeiros não nascem da pressa. Eles crescem devagar, com raízes fundas, alimentados por sinceridade, constância e respeito. E por isso, quem tem essa quinta característica acaba vivendo com um círculo pequeno, mas extremamente sólido, leal e duradouro. Ao final de toda essa análise, fica claro que pessoas com poucos amigos não são frágeis, estranhas ou socialmente incapazes, como muitas vezes são rotuladas.
Pelo contrário, ao observar profundamente as 5 características que descrevemos, percebemos que esse tipo de pessoa carrega algo raro: maturidade emocional, consciência de si, honestidade, independência e um senso de propósito que não se curva às pressões do mundo. Tudo isso cria um modo particular de existir, um modo mais silencioso, mais seletivo e mais profundo. E é justamente essa profundidade que afasta a maioria. Não por rejeição, mas por incompatibilidade. Pessoas mais evoluídas emocionalmente não conseguem sustentar relações vazias, não conseguem permanecer em ambientes superficiais e não conseguem fingir interesse pelo que não acrescenta. Isso não é defeito, é consequência natural de quem vive com mais clareza. E essa clareza, embora venha acompanhada de uma certa solidão, também traz leveza, paz e liberdade. Ao longo da vida, quase todos passamos por fases em que percebemos que nosso círculo social diminuiu. Alguns se desesperam com isso, acreditando que estão ficando para trás. Outros tentam preencher esse vazio com pessoas aleatórias. Mas pessoas com as características que descrevemos aqui entendem que esse processo não é perda, é purificação. É a vida tirando o que pesa para deixar apenas o que importa. A verdade é que a amizade, para pessoas assim, não é entretenimento social. É vínculo. É apoio mútuo. É troca real. Não precisa ser diária, mas precisa ser verdadeira. Não precisa ser intensa, mas precisa ser honesta. E isso, como sabemos, é algo que o mundo moderno tem oferecido cada vez menos. Por isso, quem escolhe viver com profundidade inevitavelmente terá poucos amigos, porém amigos que realmente contam. Outra reflexão importante é que, quanto mais você evoluir, menos pessoas encontram caminho até você. Não porque você se torne inacessível, mas porque seu filtro natural se torna mais refinado. O que antes parecia tolerável se torna pesado. O que antes parecia amizade revela-se conveniência. O que antes te distraía passa a te cansar. E assim, você vai se afastando, às vezes sem perceber. Mas esse afastamento não é isolamento, é crescimento. Em algum momento da vida, todo mundo precisa decidir: prefere multidões superficiais ou conexões verdadeiras? A maioria nunca faz essa escolha conscientemente. Apenas segue o fluxo, aceitando qualquer tipo de companhia para não olhar para dentro. Já pessoas com poucos amigos fazem o caminho oposto, olham primeiro para dentro, e só depois permitem que alguém se aproxime. E essa ordem muda tudo. Esse estilo de vida também explica por que essas pessoas se sentem bem sozinhas. Não é que não gostem de companhia, elas apreciam e valorizam muito, mas não dependem dela para existir. Elas possuem um mundo interno rico, interesses próprios, paixões pessoais, metas claras, valores fortes. Elas sabem ocupar o próprio espaço. E isso causa admiração em alguns e estranhamento em muitos. Com o passar do tempo, quem tem poucas amizades verdadeiras percebe que o que realmente importa não é quantidade, mas presença. Uma conversa sincera vale mais do que 10 encontros vazios. Uma amizade leal vale mais do que 100 contatos sociais. Um vínculo recíproco vale mais do que qualquer tentativa de preencher a solidão com barulho. E quando essa percepção amadurece, nasce um tipo de paz impossível de comprar. Se você se identifica com essas características, saiba que isso não te faz menos social ou menos querido. Só te coloca entre os poucos que enxergam a vida de um jeito mais profundo. Ser seletivo não significa ser fechado. Ser cuidadoso não significa ser frio. Ser observador não significa ser distante. Significa apenas que você entendeu algo que muitos ainda não perceberam. Nem todo mundo merece acesso ao seu interior. E quando você entende isso, naturalmente acaba rodeado de menos pessoas, mas de pessoas muito melhores. A jornada de quem tem poucos amigos não é a jornada da solidão forçada. É a jornada da consciência, da autenticidade, da escolha. E essa escolha sempre te leva para um caminho mais alinhado com seus valores. Quando você prefere menos, mas melhor, você vive com mais tranquilidade, mais força emocional e menos desgaste. Por isso, nunca veja sua falta de amigos como um fracasso. Muitas vezes, ela é sinal de que você está se tornando uma pessoa mais rara, daquelas que o mundo não entende facilmente, mas que carregam um tipo de profundidade que poucos alcançam. E agora que você compreende essas características,
talvez consiga enxergar sua própria trajetória com mais compaixão, clareza e orgulho. Porque pessoas assim podem ser poucas no mundo, mas são essenciais. Transformam ambientes, inspiram silenciosamente e mostram que a vida pode ser vivida com muito mais substância do que superficialidade. E se a jornada te levou até aqui, não esqueça, você não está sozinho, você está apenas cercado pelos poucos que realmente valem a pena. Curta o vídeo para que mais pessoas entendam que ter poucos amigos não é um defeito, mas um sinal de evolução. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos de força emocional, sabedoria estoica e autoconhecimento. Comente abaixo, qual dessas características mais se parece com você? Sua reflexão pode ajudar alguém que precisa entender melhor a própria jornada.